Olá, turminha, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Bora lá então. Eu sou a professora Débora e vou acompanhar vocês na aula de matemática. Fiquem ligadinhos aí. Bem-vindos ao TV Araxa Educa e é muito bom ter você aí do outro lado da telinha. E para a aula de hoje, sabe do que nós vamos falar? Hoje nós vamos falar sobre simetria e é uma aula bem gostosa, bem descontraída, mas não deixa de ser matemática. Muitas vezes a gente acha que a matemática é só aquele tanto de conta, conta, conta. Não, a matemática está em tudo e vocês vão ver o tanto que vai ser gostosa a aula de hoje. Prestem atenção. Quando a gente fala nesta palavra simetria, o que vem à sua cabeça? Você já ouviu falar algo sobre isso? E o que é isso? De onde saiu esta palavra? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Tenho certeza que algumas crianças já podem ter escutado falar sobre essa palavra. E também já podem ter usado a simetria no seu dia a dia, nas suas aulas de arte. Então vamos trabalhar aqui hoje com este conceito, ok? Vejam, quando a gente fala em simetria, a gente quer dizer o quê? É quando as duas partes de um elemento dividido no meio são iguais. Então, foquem nesta informação. Quando eu pego um desenho, quando eu pego um elemento, divido ele ao meio e dos dois lados eu tenho as imagens idênticas, eu tenho uma simetria. Viu como é fácil? E bem tranquilo. Agora, continuando aqui, esse conceito é utilizado na matemática e em muitas outras áreas. Vejam, na geometria, na gramática, na arte, na natureza e, claro, na arquitetura. Isso mesmo, é um conceito utilizado além da matemática. Vamos lá, dar um passo de observação. Observando as imagens que eu tenho acima, tem simetria aqui? Tem sim. Vamos observar. Neste caso aqui desta imagem, se vocês perceberem aqui na parte de baixo, eu tenho a refletida a imagem que está logo acima, idêntica, né? O que está no monumento está sendo refletido aqui, gente. Olha que interessante. Está sendo refletido idêntico, a mesma coisa. Então, eu tenho uma imagem duas vezes e o que tem do lado de lá tem do lado de baixo. Quando eu olho ali na questão dos cisnes, também tenho simetria. Se vocês perceberem aqui logo abaixo, eu tenho simetria. Está sendo refletido na água a imagem dos dois cisnes, idênticas, ok? Quando a gente vem aqui embaixo falar sobre simetria, nós vamos entrar muito nisso aqui nas partes das figuras geométricas. Uma figura geométrica, ela pode ter, não só a geométrica, né? Outros elementos também podem ter mais de um eixo de simetria. Por exemplo, aqui no quadrado eu posso traçar um risco ao meio, é ele o eixo, e do lado de cá e do lado de lá vai ter o mesmo tamanho, a mesma imagem. Mas se eu também traçar aqui, eu também vou ter, né? Retirando a do meio, se eu só considerar essa daqui, tanto o que aparece aqui em cima quanto aqui embaixo é idêntico, então é uma simetria. Só que ainda tem outra possibilidade, olha que interessante, se eu traçar aqui na diagonal, eu também vou continuar tendo simetria. O que aparecer de um lado é a mesma imagem que vai aparecer do outro lado. Olha que interessante. E assim acontece também, ó, mais um traço na diagonal. Acontece aqui no círculo, no triângulo já é diferente. Vamos destacar aqui algo bem interessante no triângulo? Nem todas as imagens têm simetria. Prestem atenção. Neste caso do triângulo, eu passando um traço ao meio, é o eixo de simetria. O que tem do lado de lá é o que tem do lado de cá. Ok. Professor, e se eu fazer isso daqui, ó? É uma simetria? Não é uma figura simétrica se eu fazer esse traço na horizontal, certo? Prestem atenção por que não é. Vou mudar a cor para destacar para vocês. Depois que eu passei esse traço aqui, o que apareceu em cima não é a mesma coisa que apareceu embaixo. Estão vendo? Em cima tem a parte pontiaguda.
Embaixo não aparece esta mesma imagem. Então, neste caso, eu não consegui formar simetria no traço na horizontal, somente na vertical, ok? Vamos lá dar mais um passinho. Podemos identificar a simetria em muitas imagens. Observem só neste caso da estrela. Coloquei aqui um traço no meio da imagem. E aí, o que aparece deste lado é a mesma imagem que aparece do outro lado. Poxa, professora, esse negócio de simetria é muito interessante e muito fácil. Não falei para vocês? Agora, nós falamos aqui sobre simetria e vamos focar agora sobre o eixo da simetria. O eixo da simetria é justamente esta linha aqui que aparece no centro da imagem. E ela pode ser real ou imaginária. Igual no caso que nós vimos lá do cisnes, nós vimos a reflexão da imagem deles no lago, no rio. Ali não tem como, na vida real, ficar ali traçando, né? Porque eles estão no ambiente. Mas você imagina e quando tem a imagem você vem e faz o traço. Então pode ser tanto imaginária quanto real. Essa daqui eu fiz a real, certinho? Agora, sempre é importante falar para vocês que o eixo de simetria, ele atravessa o meio da imagem, certinho? Vamos lá, mais um passinho. Vamos observar esta borboleta agora. Fiz o traço de simetria, ok? Agora, o que nós temos a observar aqui? Prestem atenção. Repare que, se pudéssemos dobrar a figura da borboleta, as duas partes seriam iguais. Poxa, professora, não é que é verdade? Aqui eu tenho o eixo de simetria real. Mas se eu não tivesse, quisesse fazer um desenho e dobrar ao meio, eu conseguiria também pensar na simetria. Interessante, não é? Muito interessante. Calma, muita atenção. Nem todas as figuras possuem os dois lados iguais. Lembram que eu dei o exemplo do triângulo? Se eu faço o eixo da simetria na vertical, ok, os dois lados são iguais. Se eu faço na horizontal, já não é ali, não está representando uma simetria correta, ok? Isso é importante fixar com vocês. Agora, já falamos muito sobre simetria, definimos o conceito sobre simetria, vimos os exemplos aqui da estrela, do triângulo, da borboleta. Agora vamos praticar? Vamos fazer com um papel? Você aí de casa, se quiser pegar um papel também, pode pegar, vai dar certinho, tá bom? Só vou precisar de um papel e uma tesoura, certinho? No meu caso aqui, eu peguei um papel, dobrei ao meio, certo? Esse meio que eu dobrei aqui já está representando para mim o quê? Muito bem, o eixo da simetria. Agora eu vou fazer um recorte aqui para representar para vocês a simetria. Vou fazer um coração. Então, estou começando de baixo e vou fazer o bico do coração aqui. Quando eu abrir, tanto aqui esse lado quanto este, quando estão dobrados, estão iguais. E ao abrir, eu tenho a formação de um coração. E aí, neste caso, é uma simetria no eixo vertical. Olha que legal. Se eu dobrar ao meio, eu tenho as mesmas imagens, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. De um lado e do outro, as imagens são idênticas. Para ser uma simetria, o que tem de um lado e o que tem do outro tem que ser idêntico, ok? Interessante, né? E você aí de casa, o que você fez para poder fazer a simetria? Temos mais possibilidades? Temos sim. Nós vimos ali na televisão, na telinha, passando a estrela, nós vimos o triângulo. Vamos trabalhar com o quadrado, então? Vamos lá. Trabalhando com o quadrado, ou com o retângulo mesmo, igual já está aqui o formato na minha mão. Se eu nem preciso cortar aqui, só de dobrar este retângulo ao meio, deixa eu dobrar certinho aqui, eu estou formando a simetria. Porque era uma imagem retangular, era um retângulo,
dobrei ao meio. Esta dobra que eu fiz, que fez os dois lados ficarem do mesmo tamanho, é o famoso eixo de simetria, eixo na vertical. Se eu fazer na horizontal, também vai dar certo. Então, ó, estou fazendo agora o eixo da simetria na horizontal. Vejam, o que aparece do lado de cima é a mesma representação do lado de baixo. Então, o eixo, eu tenho ele tanto aqui na vertical quanto na horizontal. Certinho? Viram que interessante? A simetria está em quase tudo. Lembrem-se, nem toda a imagem tem simetria, certo? Vamos lá agora dar mais um passinho na simetria. Encontre os eixos de simetria nas imagens. Nós praticamos, nós vimos alguns exemplos, agora nós vamos observar e ver as possibilidades da simetria. O eixo da simetria pode ser vertical, horizontal ou ainda diagonal. Vamos lá? Vou trocar a cor, para ficar mais evidente aqui o que nós vamos fazer. Então, vejam, no quadrado, nós vimos ali anteriormente na minha primeira explicação. Tanto eu posso fazer o eixo na vertical, na horizontal e também na diagonal. Agora vamos pensar no sorvete, na casquinha de sorvete. Qual é o eixo que eu posso fazer para representar uma simetria? Se eu fazer o eixo na vertical, ok, eu vou ter simetria, certo? Agora, se eu fazer o eixo na horizontal, não vou ter a representação correta da simetria. Aí aqui não tem como, porque a parte de cima não é a mesma representada embaixo, ficamos com partes diferentes, certo? Vamos pensar na letra H agora. A letra H, se eu conseguir dividi-la ao meio, eu consigo ter a representação de um lado e de outro, as representações iguais. Como que eu posso fazer? Vamos pensar. Se eu fazer o traço no meio, deu certo. Professora, você fez o eixo na vertical. E se eu fazer o eixo na horizontal, será que dá certo? Vejam só. O que aparece do lado de cima é o que aparece do lado de baixo. Na divisão, os dois lados ficaram iguais. Então, ali eu também tenho essa representação. Quando a gente vai para a caixinha de abelha, vejam a colmeia. Se eu fazer o traço na vertical, eu tenho um eixo na vertical que representou a simetria. Os dois lados estão iguais. Agora, se eu fazer isso aqui, já não tenho mais simetria. Aqui já não é uma simetria. Este eixo na horizontal não formou imagem dos dois lados idênticas, ok? Vamos pensar na letra V. Na letra V, o que será que eu posso fazer? Agora eu vou deixar para vocês aí de casa resolverem. Vamos pensar na letra V. Se eu posso na vertical, se eu posso na horizontal, diagonal. Vocês de casa estão quebrando a cabeça, não é? Agora, no triângulo, vocês já têm até a resposta. Fizemos um exemplo anteriormente. Agora, vamos pensar na quadra de basquete. Será que eu consigo fazer ali? Será que ela é uma figura simétrica? Será que eu consigo fazer um traço, um eixo de simetria e fazer os dois lados ficarem iguais? Agora é com vocês. Só estou pensando junto. Qual será o melhor eixo para representar a simetria aqui? O eixo que eu divido e os dois lados ficam idênticos. Agora, pensando na esfera, tem múltiplas possibilidades. Porque a esfera, qualquer lado que eu for traçando nela, eu consigo fazer a simetria. Então, tem vários eixos de simetria ali. Vamos ver bem melhor da forma que eu estou representando? Vejam aqui as respostas. Aqui nós já tínhamos feito. O sorvete, né, a casquinha de sorvete, já tínhamos feito também. A letra H, ok. E a caixinha de abelha também. Agora vejam o que ficou para vocês aí de casa pensarem. Deixei a linha de baixo. Olha que interessante, onde tem simetria. Na letra V, só o traço ao meio. Porque se eu fazer aqui, deixa eu trocar a cor para representar. Se eu fazer aqui, o que tem do lado de cima
não é igual ao lado de baixo, então está errado. Olha lá o que aconteceu com o triângulo, gente. O triângulo eu tenho a representação do eixo na vertical e tenho duas possibilidades na diagonal. Parem e observem, o que aparece do lado de lá é o que aparece do lado de baixo, certo? E olha lá a telinha de basquete. O que nós vimos aqui? Somente o eixo da simetria na vertical. Se eu fazer na horizontal, não vai dar certo, olha só. Viram? O que aparece do lado de cima não é igual ao que aparece do lado de baixo. Então, aqui nesse caso, só é considerado o eixo na vertical. E por último, lembram que eu falei das 1001 possibilidades dentro da esfera, do círculo? No caso do círculo, todo lado que cortar vai ser igual. Vai ter ali muitas possibilidades de eixos. Vejam quantos eixos que nós temos ali traçados. Horizontal, vertical e diagonal. Certinho? Viram como é interessante a simetria? E não é um bicho de 7 cabeças. É só prestar atenção e ver se os dois lados, quando eu traço o eixo, ficam iguais. Certinho? Vamos testar agora aqui na telinha com um aplicativo que eu trouxe para vocês? Vamos lá? Agora trazendo a simetria de uma forma diferente para vocês. Nós vimos recortes, dobramos aqui o retângulo ao meio. Agora chegou o momento de praticarmos de uma forma diferente usando a tecnologia. Se você colocar na internet simetria, jogos com simetria, vão aparecer vários. Este aqui é um. E o que eu desenhar do lado de cá, automaticamente do outro lado vai acontecer a simetria. Observem. Simetria. O que está de um lado está aparecendo do outro. Agora eu pergunto para vocês, cadê o eixo da simetria? Muito bem, é um eixo na vertical. Vou até trocar a cor para vocês verem que até na representatividade das cores ficam idênticas. Estou inventando um desenho aqui agora. Vocês estão vendo que o que está sendo projetado de um lado, do outro lado está idêntico? Pois é, isso é a simetria. Viram que interessante? Quero ver vocês treinando aí em casa também. Vemos aqui mais uma possibilidade para trabalharmos a simetria. Viram como é interessante e como que podemos fazer de diferentes maneiras? Seja na dobradura, seja no recorte, seja num aplicativo, ou então somente de fazer o traço na vertical, na horizontal ou na diagonal em cima de um desenho. Agora vejam, temos aqui mais uma telinha, mais uma maneira divertida de trabalharmos a simetria. Essa atividade pode ser feita numa folha quadriculada ou então no aplicativo mesmo que você encontra na internet, ok? Vejam, nessa atividade eu uso a malha quadriculada, que é esse efeito de quadradinhos iguais ao fundo, e temos uma imagem que é uma flor, e ela vai ter que ser representada de forma idêntica do outro lado, certo? Então vejam, eu vou começar. Então, é a mesma coisa se eu dobrasse a folha ao meio. O que vai aparecer? Então, ó, aparecendo aqui, estou representando esta parte. Vou descer para cá. Vou andar 1, 2. 1, 2. Vai subir, subiu. E a mesma coisa vai subir mais um, porque subiu na diagonal, agora vai subir reto. Agora desce, estou representando aqui. Agora venho desse lado para fazer o encontro. Ok. Agora vai ter que vir aqui ao meio, ó. Foi aqui e aqui eu junto. A parte de cima da nossa flor, ok, já está fechada. Vamos mudar a cor para ficar igual ali na telinha. Agora o que eu tenho que fazer é descer a haste da flor e fazer a folha. Então aqui eu vou descer 1, 2, 3 pontinhos. 1, 2, 3. E vou representar a flor, a folha. 1, 2. Pronto. Nós acabamos de exemplificar aqui uma situação de simetria em malha quadriculada. Certinho? Viram que interessante? É muito divertido mexer com simetria. Agora, pegando essa bagagem aí que nós já temos sobre simetria, vamos trazer agora um efeito 3D, um efeito em movimento e tudo mais? Então vem comigo para você ver que interessante.
Agora vamos ver aqui a simetria da borboleta ainda, só que de uma forma diferente. Vejam, em movimento, lembram qual a ideia do eixo pode ser real ou imaginário? Se você não tem ali como fazer o eixo no real, é só imaginar. Nesse caso aqui, é como se a gente estivesse imaginando mesmo uma borboleta e estivéssemos traçando, dobrando ela ao meio para fazer o eixo da simetria e automaticamente a gente identificar que existe ali a simetria. Nesse caso, olha, vejam, quando a outra asa bate do outro lado, nós estamos comprovando mais uma vez a simetria. Viram quantas possibilidades vimos na aula de hoje? Tem simetria para dar e vender. Agora ainda tem mais uma que é muito prática e você pode fazer aí na sua casa. Querem ver? Vejam só. A outra possibilidade que você pode fazer aí em casa também é esta daqui, de pegar um objeto, de pegar uma imagem e projetá-la aí no espelho. Do outro lado do espelho, o que vai aparecer? Logicamente que é a mesma imagem na mesma proporção. Ok? A simetria dá para ser trabalhada de infinitas possibilidades. E aqui na aula de hoje nós vimos várias. Só que o que é importante você fixar sobre simetria? Então preste atenção para a gente fechar esse conteúdo. É importante você saber que na simetria nós temos o eixo da simetria. E esse eixo pode ser na vertical, na horizontal ou nas diagonais. E o que aparecer do outro lado do eixo tem que ser idêntico ao que está do outro lado. Então, as duas partes têm que ser iguais, certo? Fora isso, você também tem que lembrar que nem todas as imagens têm simetria, ok? Por hoje é só, vou ficando por aqui. Fiquem ligadinhos no canal e até a próxima aula. Tchau, tchau!